E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um dos maiores mistérios criminais da história. Ocorreu no Japão. Um assassino deixou DNA, deixou impressões digitais e mesmo assim não foi descoberto. Vamos conhecer esse caso misterioso? Vem comigo. Na madrugada de 31 de dezembro de 2000, enquanto o Japão se preparava para celebrar o Ano Novo, um silêncio inquietante dominava uma pequena casa no bairro de Setagaya, em Tóquio. Lá dentro, 4 vidas haviam sido brutalmente interrompidas, mas o mais perturbador ainda estava por vir. O assassino não fugiu imediatamente. Ele caminhou pela casa, comeu o sorvete da geladeira, usou o banheiro, mexeu no computador da família, tratou seus próprios ferimentos, dormiu ou descansou por algum tempo e então desapareceu, mesmo deixando DNA, impressões digitais, roupas, sangue e diversos objetos pessoais. Jamais foi identificado. Mais de 2 décadas depois, esse continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal do Japão. Hoje, você conhecerá o caso Setagaya. A família Miyazawa levava uma vida tranquila. Mikio Miyazawa trabalhava em uma empresa de marketing. Sua esposa, Yasuko, era dedicada à família. Os filhos Nina e Rei ainda eram crianças. A casa onde moravam fazia parte de um conjunto residencial que seria demolido futuramente. Grande parte dos antigos moradores já havia se mudado, deixando a região quase deserta. A residência da família era uma das poucas ainda ocupadas. Nada indicava que aquela seria a última noite de suas vidas. Enquanto milhões de japoneses faziam os preparativos para a chegada do Ano Novo, a família seguia sua rotina normalmente. Durante a noite, alguém entrou na propriedade. A investigação concluiu que o invasor escalou a casa e entrou por uma janela do segundo andar. Pouco depois começou o ataque. A primeira vítima foi o pequeno Rei. Os ruídos despertaram os demais membros da família. Mikio tentou reagir. Houve intensa luta corporal. O criminoso sofreu cortes profundos nas mãos. Mesmo ferido, continuou atacando. Em poucos minutos, toda a família havia sido assassinada. A violência da cena impressionou até investigadores experientes, mas o comportamento do assassino, depois do crime, seria ainda mais estranho. Ao contrário da maioria dos criminosos, ele não fugiu. Permaneceu dentro da residência durante horas. Foi ao banheiro, lavou parte do sangue, consumiu alimentos encontrados na cozinha, tomou sorvete, bebeu refrigerante, usou toalhas da casa para limpar seus ferimentos, chegou a acessar o computador da família, também deixou roupas, uma pochete, impressões digitais, fios de cabelo e uma enorme quantidade de DNA. Era como se não tivesse qualquer preocupação em ser identificado. Esse comportamento desconcertou completamente os investigadores. A cena parecia quase impossível de compreender. A Polícia Metropolitana de Tóquio iniciou uma das maiores investigações da história do país. Foram coletadas milhares de evidências, o DNA do criminoso foi analisado repetidamente. As impressões digitais foram comparadas com bancos de dados nacionais e internacionais. Especialistas estudaram o tipo de roupas utilizadas. Até a areia encontrada nos sapatos do assassino foi examinada para tentar descobrir sua origem. A polícia concluiu que o suspeito provavelmente era um homem jovem. Mesmo assim, nenhuma identificação definitiva aconteceu. As pistas eram abundantes, o responsável permanecia invisível. Diversas hipóteses surgiram. Alguns acreditam que o assassino conhecia a família, outros defendem que ele era um criminoso ocasional. Há quem sustente que ele teria deixado o Japão logo após o crime. Também existem teorias envolvendo treinamento militar ou experiência em combate, devido à frieza demonstrada durante e após os assassinatos.
Nenhuma delas foi confirmada. Cada nova pista parecia abrir mais perguntas do que respostas. Mais de 20 anos se passaram. Todos os anos, a polícia japonesa renova o pedido por informações. A recompensa continua disponível. As evidências continuam preservadas. O DNA continua armazenado. Mas o nome do assassino permanece desconhecido. O caso Tagaya tornou-se um símbolo de um mistério que desafia a ciência forense, a investigação policial e o próprio tempo. Talvez alguém ainda saiba a verdade. Talvez essa verdade jamais venha à tona. Até lá, a casa da família Miyazawa permanece como lembrança de uma noite em que um assassino entrou, deixou inúmeras pistas e, mesmo assim, conseguiu desaparecer sem deixar um nome.